Fala pessoal, voltamos então com mais uma aula e quero apresentar mais um índice aqui para você. Esse índice é bem interessante e a gente vai fazer agora a participação de capitais de terceiro. Bom, no anterior, na verdade nos outros dois vídeos anteriores a gente vem medindo a capacidade, da nossa empresa de pagar as suas contas. Então nesse aqui a gente vai analisar se realmente a nossa empresa está numa situação crítica, se ela está dependendo, no caso de terceiros ou não. Porque quando uma empresa, o capital de terceiros já está superior ao capital próprio, significa que essa empresa já está quase chegando a uma situação crítica mesmo de fechar suas portas. Significa de que o que ela tem realmente não vai dar para poder pagar as suas dívidas, de curto prazo ou de longo prazo, e ela vai então entrar numa dependência constante dos seus fornecedores, dos seus terceiros. E quando a gente fala em capital de terceiros, nós estamos falando tanto de fornecedores, nós estamos falando de empréstimos e financiamentos, nós estamos falando de contas a pagar numa forma geral, impostos, estamos falando de funcionários, então tudo aquilo que a empresa possui de dívida, a gente pode chamar de capital de terceiros. Então, olhando aqui no nosso balanço, no nosso exemplo, na nossa fórmula, então é muito simples, a gente vai pegar o nosso exigível total e fazer a divisão pelo nosso patrimônio líquido. Então, olhando aqui no nosso balanço patrimonial, nós temos aqui o exigível total da empresa, que corresponde tanto ao nosso passivo circulante quanto ao nosso passivo não circulante. Nesse caso aqui, o patrimônio líquido ele fica fora, tá? Então a gente vai utilizar somente o total do ativo circulante e o total o passivo circulante e o passivo não circulante aqui, o total dele. Então olhando aqui no nosso balanço, ó, o nosso passivo circulante ele é de 12 mil e o nosso não circulante é de 70 mil. Então a gente vai pegar esses 12 mil reais, 70 mil, somar mais os 12 mil e dividir pelo nosso patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, no caso, é a parte do capital próprio da empresa, que aqui entra o capital social mais os lucros acumulados. Então o nosso patrimônio líquido aqui, ó, 106.955. Então vou dividir por 106.955. Então isso o 76. Bom, aqui eu coloquei aqui que abaixo de 1 é bom e acima de 1 é ruim, ou seja, significa esse valor de 0,76 que a minha empresa não está na mão de terceiros, ou seja, eu não estou dependendo de outras pessoas para poder tocar a minha empresa. Porque chega um determinado momento em que a empresa começa a ficar ruim das pernas, vamos dizer assim numa linguagem mais popular, que aí ela começa a depender ou de empréstimo no banco, ou de ficar toda hora negociando com fornecedores, A empresa às vezes não tem nem dinheiro para fazer compras, e aí toda hora tem que ficar negociando com fornecedores, pedindo mercadoria fiado, mercadoria a prazo, ou ela está indo toda hora no banco pegar dinheiro para poder saldar a conta. Então quando a empresa chega nesse nível, é porque ela está totalmente dependente. O capital próprio que ela tem na empresa não é suficiente para poder ela saldar as dívidas dela. Então isso chega numa situação muito ruim. Então esse número acima de 1 já simboliza que essa empresa está muito mal mesmo. E aí para a gente poder ver um exemplo mais claro aqui, vou continuar utilizando o outro balanço que a gente estava analisando, que no caso aqui é o da Oi. E aí eu vou mostrar para você o porquê então que a Oi chegou nessa situação que ela está vivendo hoje. Então se a gente pegar o nosso passivo circulante aqui, ó,
mais o nosso o passivo não circulante, que deu esse valor aqui, ó. O circulante e o não circulante deu 507,25, ó. 507,25,98 e vou dividir pelo patrimônio líquido, que no caso aqui, ó, já está a soma aqui, 256,40,76. Olha só o valor, 1,97. 1,97. Então tá aí explicado por que a empresa Oi está passando por essa crise financeira, ó. Enquanto que na nossa empresa aqui nós estamos com 0,76, tá um valor bem abaixo de 1, ainda tem folga, a empresa ainda consegue pagar suas contas sozinho sem depender de ninguém. Já a Oi, que está em recuperação judicial, está com seu nível de capitais de terceiro a 1,97, né? Então ela totalmente está dependendo de terceiros, né? Ela está, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, né? Respirando por aparelhos mesmo. Se você analisar o passivo dessa empresa aqui, ela está devendo demais, né? Então esse índice aqui ele serve para que a gente analise a capacidade da nossa empresa saldar as nossas dívidas ou não, assim como o outro anterior também, que serve para analisar no curto prazo, né? O índice anterior você analisa, por exemplo, para daqui 30 dias, você faz um levantamento e você vê quais são as duplicatas a pagar nos próximos 30 dias, aí você faz a divisão lá pelo disponível e vê se a empresa vai ter condições de honrar os seus compromissos ou não. Esse caso aqui é uma análise já total do ativo e do passivo total dessa empresa. Utilizando o patrimônio líquido, a gente consegue saber a real situação da nossa empresa. Ela está ou não passando por dificuldades financeiras. Então esse índice aí ele vai praticamente nos revelar, tirar a prova real se essa empresa está ou não em situação financeira ruim. Então, para uma pequena empresa chegar nesse número de 1,97, praticamente ela vai estar fechando as suas portas, né? Para uma empresa grande de capital aberto, como no caso da Oi, que tem ações na bolsa, ela ainda tem outras empresas por detrás dando suporte, faz com que ela prossiga aí com as suas operações ainda por um bom tempo, né? Já para uma pequena empresa praticamente impossível isso acontecer. Beleza? Então esse índice aqui é importante para você também estar acompanhando, né? Frequentemente fazendo esses cálculos aí dentro do escritório, para que você possa estar sentando aí com seu cliente, mostrando para ele, quem sabe dar uma segurada nos empréstimos, nos financiamentos, procurar outras estratégias para poder vender mais, baixar custo, cortar despesas, ver aonde a empresa pode melhorar ainda mais o fluxo de caixa dele, para que ele dependa bem menos desses terceiros, né? Quanto menos a empresa recorrer, no caso a banco, teoricamente ela vai ser melhor. Lembrando que nós estamos falando de análise financeira, análise de risco. Então, quando a gente fala de análise de risco, não é legal que a empresa dependa de terceiros. Por outro lado, quando a gente fala de estratégia de negócio, existem empresas que praticamente começam o negócio deles literalmente na mão de terceiros, porque no lugar de você pegar o seu dinheiro e colocar dentro da empresa, rodar a empresa e ficar sem grana, vamos dizer assim, para poder movimentar, às vezes a empresa ela já vai lá e abre as portas já com financiamento, como é o caso de muitas empresas que recorrem ao BNDES para poder financiar suas atividades. Então ali você vê claramente que a empresa já começa o seu negócio literalmente na mão de um terceiro, né? Então quando a gente analisa isso a ponto de estratégia, de lucro, aí pode ser que seja interessante, mas quando a gente fala de análise financeira mesmo, análise de risco, aí sim o cenário muda e não é bom que a empresa esteja nas mãos de terceiros, que ela perde, né, o poder de barganha, vamos dizer assim. Você não consegue negociar, principalmente se a empresa depende
de um fornecedor só. Uma outra dica que eu dou para você é que você converse com seus clientes para que ele tenha sempre mais de um fornecedor. Que às vezes você depender de um fornecedor só pode acarretar também nesses tipos de problemas aqui. Por exemplo, se você vende uma mercadoria e para aquela mercadoria você tem só um fornecedor. Se aquele fornecedor um dia não puder te entregar aquela mercadoria no prazo, possivelmente você não vai ter estoque para vender seus produtos. Não tendo estoque para vender seus produtos, não entra dinheiro no caixa. Então, olha só, tudo são estratégias que você pode analisar. Então, existem várias áreas para você analisar. É interessante que você tenha sua mente bem aberta para onde você deve começar a sua análise, para que você possa montar, né, um plano estratégico, um planejamento estratégico mesmo, para que essa empresa possa prosperar e ter a sua administração bem certinha, né? Então, ficar também na mão de um fornecedor só não dá. A empresa tem que ter a regra aí que tem pelo menos 3 fornecedores para cada produto que você venda, porque assim você consegue negociar prazo, negociar entrega, e aí você consegue também não ficar na mão de uma pessoa só, porque às vezes você tendo um único fornecedor, você praticamente tem um monopólio, aí essa pessoa pode prejudicar o seu próprio negócio depois, né? Você dependendo apenas de um fornecedor só. Então não é bom que a empresa esteja na mão de terceiro. E esse índice analisa isso. Então, só recapitulando, se esse índice estiver abaixo de 1, é um valor muito bom. Significa que a empresa ainda tem recursos próprios para poder se virar. E se esse índice está acima de 1, essa empresa está correndo grande risco de falência, de fechar as portas, porque ela não consegue andar sozinho. Ela sempre vai depender de um terceiro, seja um banco, um financiamento, um empréstimo ou até mesmo um fornecedor para poder socorrer ela, senão ela não consegue trabalhar no seu dia a dia. Beleza? Ok? Então essa foi a nossa aula de índice na parte de participação de capitais de terceiro. E na próxima videoaula eu vou continuar dando dicas de outros conscientes, né, interessantes que você pode usar para poder prestar assessoria e consultoria. Ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.